nós temos dois grandes grupos de luteranos no mundo todo, tá? E eles são conhecidos, o maior grupo é conhecido como Federação Luterana Mundial, tá? E um outro grupo que é menor e que tem características também bem específicas, e a gente é o grupo do qual a gente faz parte, chamado Conselho Luterano Internacional. Existem igrejas luteranas pelo mundo que não são filiadas nem a um grupo nem a outro, né? Mas essas iniciativas são mais iniciativas assim individuais, uma congregação, um grupo pequeno de congregações, né? Então, assim, isso, se a gente vai levar em conta o luteranismo mundial, né, igrejas livres, que a gente chama, né? E essas igrejas nem sempre seguem uma linha específica, né? E, eventualmente, até é difícil a gente encontrar coisas em comuns entre elas, né? Então, esses são os dois grandes grupos, né? E de onde é que vêm esses grandes grupos? Por que a igreja luterana não é um grupo só, grande grupão de luteranos, né? Tem a ver com aquilo que aconteceu logo depois da Reforma, tá? O luteranismo, o que a gente entende por luteranismo, o que essas igrejas entendem por ser luterano, né? Eu, por exemplo, lembro de visitar pessoas no ambiente mais missionário, né, especialmente em Guarulhos, em que eu visitei alguém numa casa e essa pessoa me apresentou a neta dela, dizendo assim, a minha neta é luterana. E o que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer, ela foi batizada na igreja luterana, né? Eu lembro, já fui também capelão numa escola luterana, e tem gente que se dizia luterano porque estudava num colégio luterano, né? Então, o que é ser luterano? Logo depois da Reforma, aconteceram muitos movimentos que mexeram com o luteranismo e que foram significativos no sentido da gente entender o que é ser luterano, tá? Uma dessas coisas que aconteceu foi justamente um movimento para tentar unificar os luteranos, né? Que foi um movimento que terminou com o que a gente chama de Fórmula de Concórdia e depois com o Livro de Concórdia, né? Onde mestres luteranos tentaram colocar no papel e definir as coisas que não estavam tão claras internamente dentro do luteranismo, né? Isso foi na Alemanha ou foi em vários lugares da Europa? Na própria Alemanha, né? Então, houve essa fórmula de concórdia, que era aqueles pontos em que não havia tanta clareza lá desde a Reforma, né? Sobre as duas naturezas de Cristo, né? Sobre algumas questões bastante específicas, né? Então, luteranos creem nisso, né? E todos os documentos que são representativos para os luteranos, desde o Catecismo do Lutero, né? Textos como Confissão de Augsburgo, Apologia da Confissão de Augsburgo, o Tratado sobre o Primado do Papa, do Melanchthon, artigos de Smalcalde, do Lutero e a Fórmula de Concórdia, que foi escrita bem posteriormente, né? Foram reunidos num livro chamado Livro de Concórdia. E então foi um momento, né, de que logo depois da Reforma, claro, os reformadores mesmo já tinham morrido, né? Mas houve então esse acordo entre os luteranos. É nisso que os luteranos creem. Então tem o Livro de Concórdia. Se você que está nos acompanhando aí for visitar um escritório de um pastor luterano, você pergunta para ele onde está seu Livro de Concórdia. Ele vai te mostrar, né? Porque esse é a base do documento que rege a doutrina luterana. Mas aí, pastor, já que nós estamos falando sobre o Livro de Concórdia, é bom explicar também, porque tem alguns irmãos, talvez, que não vão compreender, eles vão achar que a gente coloca o Livro de Concórdia acima da Bíblia, né? É bom explicar isso aí, que não é a tradição luterana que vale mais do que a palavra, né? O Livro de Concórdia não vamos dizer, um livro sagrado para a gente, né? Como símbolo, a Bíblia, né? Ele serve como se fosse um mapa, né? Isso. Ele é um mapa que diz o que os luteranos creem e por que eles creem o que creem, tá? Isso. Então,
alguns vão dizer assim, não, mas a Bíblia não é o suficiente, e a gente pega, por exemplo, todas as religiões que dizem, não, mas nós nos baseamos na Bíblia. Aí a gente já chega à conclusão, né? De que dizer eu creio na Bíblia, né? É uma coisa bastante abrangente. A questão é como você interpreta a Bíblia, né? Como luteranos interpretam a Bíblia. O livro de Concórdia vai explicar isso, tá? É para isso, né, que foi escrito, para resolver controvérsias, né? Tem cristãos, igrejas cristãs que creem, que ensinam dessa forma, tem igrejas cristãs que ensinam dessa forma. Como é que luteranos ensinam? Dessa forma. Então, luteranos colocam isso no papel, né? Claramente. Isso. Então tá, então acabou nossa conversa hoje, vamos embora, tchau e até benção. Porque o tema do nosso estudo é diferenças entre os luteranos. Nós temos o livro de Concórdia, que mostra que nós temos o corpo doutrinário ali, todo luterano deve crer e subscrever aquilo ali. E aí? Como é que nós não podemos explicar isso aí agora? Tem outros luteranos? Então os caras não subscrevem, né? É que tem luteranos que a gente chama de subscrever o livro de Concórdia, quer dizer, assinar embaixo, dizer, é nisso que eu creio, certo? Reconhecem. E tem grupos de luteranos que não subscrevem o livro de Concórdia, tá? Quer dizer, não reconhecem que ali está expresso aquilo que luteranos deveriam crer, e ainda existiram grupos que alteraram o livro de Concórdia para dizer, não, nós somos luteranos, mas nós cremos desse jeito e não do outro jeito. Então, nós subscrevemos o livro de Concórdia de outro jeito, com outra redação.